Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começo por cumprimentar a delegação aqui presente e agradecer da parte da CIP os contributos e a perspectiva que está a partilhar connosco, o Dr. Gregório Rocha Novo, o Dr. Pedro Galvão, com quem já temos falado também, o Dr. Nuno Pescaio. Há aqui matérias que têm a ver com as circunstâncias em que o trabalho portuário, melhor dizendo, em que a operação portuária se desenvolve em função deste processo legislativo, desta controvérsia, destas movimentações, e, portanto, este debate tem sido muito marcado aqui na Assembleia da República e antes, e muito antes disso, por uma campanha mediática fortíssima, das mais poderosas que eu tenho assistido, relativamente, digamos, à transmissão de uma ideia sobre o setor e sobre, inclusive, as movimentações e as lutas dos trabalhadores, como já foi aqui mencionado, o impacto da greve dos trabalhadores portuários. E falou-se muito nos últimos dias da quantidade enorme de empresas exportadoras que passaram a escoar as mercadorias através do Porto de Leixões, porque se encontraram na contingência de ter que recorrer ao Porto de Leixões, porque sempre recorreram ao Porto de Lisboa, por exemplo. E isso levanta duas questões, tendo em conta que o Porto de Leixões já aplica há bastante tempo, há algum tempo, o regime laboral que agora se quer impor por esta proposta de lei. E, portanto, eu gostava que nos ajudassem a compreender, neste aspecto, duas questões. A primeira é, se o Porto de Leixões aplicava já o regime que agora se pretende estabelecer com esta proposta de lei, e se agora, com esta greve, as empresas passaram a recorrer ao Porto de Leixões, a primeira pergunta é, na vossa perspectiva, com que cobertura legal é que o Porto de Leixões aplicava esse regime que só agora é que aparece em proposta de lei? Porque se antes de haver norma já se fazia na prática, como é que se entende uma coisa dessas? E, em segundo lugar, se esse regime que se quer impor por lei a nível nacional já se aplica em Leixões e é competitivo, é o que faz diferença para que os portos portugueses tenham um ganho de eficiência e de operacionalidade tão grande, então porquê é que só agora é que as empresas vão para Leixões? Porque, nesse caso, só vão para Leixões porque há greve, se não houvesse greve continuavam a ir para Lisboa, e então qual é a vantagem deste regime laboral de Leixões? Se eles não iam antes para lá, porquê é que não iam? Se era tão bom, porquê é que só agora é que se vai para lá por causa da greve? Não sei se me faço entender nas minhas perguntas. Depois, sobre a circunstância atual da quebra de exportações pelos portos nacionais, eu tenho aqui os dados do INE da semana passada que dão conta de um acréscimo de movimentação de carga em termos homólogos do terceiro trimestre, um acréscimo do Porto de Aveiro de 2% e uma diminuição no Porto de Sines de 5,3%. E eu gostava que nos ajudassem a dar a vossa perspectiva sobre os termos em que um porto que tem greve aumenta a movimentação de carga e um porto que não tem greve diminui 5,3% a movimentação de carga. E, portanto, há aqui alguma coisa que poderá eventualmente estar menos bem explicada daquilo que tem sido veiculado para a opinião pública. Assim como, por exemplo, os vários setores e modos de transporte, segundo os dados do INE, que apontam para, no mesmo período e em termos homólogos, uma diminuição, eu espero um bocadinho se for preciso, uma diminuição da carga aérea em 2,5%, salvo erro, e uma diminuição do transporte rodoviário em 16,5%. Portanto, a quebra de 4% nos portos nacionais compara com uma quebra de 16,5% no transporte rodoviário de mercadorias. Os estivadores não podem ter tanta força assim para bloquear isto tudo. Portanto, há qualquer coisa mais que está a acontecer e há qualquer coisa mais que está a verificar-se, quer nos setores exportadores da economia portuguesa, quer no próprio setor de transportes, nos vários modos em que esta matéria se faz sentir. A questão de fundo aqui tem a ver com a regulamentação do trabalho portuário, das condições em que os trabalhadores têm ou não o exercício da atividade e de que forma. Registámos e tomamos boa nota da posição da CIP e do Conselho de Carregadores Portugueses no sentido de retirar também mais algumas áreas de trabalho daquilo que se considera trabalho portuário.
da família dos granéis líquidos, digamos assim, do que tem a ver com a retirada das tubagens, de sucção por aí fora. Eu perguntava se, em todo o caso, a posição da CIP, malgrado o encontro de vontades que mencionou e procurar um consenso, mas aquilo que a CIP defende para este setor, segundo julgo saber, é a liberalização do trabalho portuário em todas as vertentes. E eu pergunto se não é assim. Ou seja, nós estamos aqui a discutir equipamentos de sucção ou o armazenamento, a plataforma logística, etc. Mas posso estar enganado, mas dá-me a ideia que a posição da CIP é de todo o trabalho portuário deve ser irrestrito, digamos assim, quanto ao acesso e, nomeadamente, quanto à aptidão e qualificação, que deve ser a entidade patronal a verificar se há ou não essa qualificação. Eu perguntava se percebi bem se é essa a perspectiva que os senhores têm. E, terminando com esta matéria, pergunto qual é o impacto que isto tem para os postos de trabalho, tendo em conta que se passam a ter acesso a esta atividade de forma irrestrita e nos termos atuais, aqueles que já hoje trabalham nessas mesmas áreas, fora do trabalho portuário. Então, como eu dizia numa reunião há pouco, acabamos por ter, não propriamente mais postos de trabalho, mas os mesmos postos de trabalho a dividir por mais gente. Ou, eventualmente, até menos postos de trabalho a dividir por mais gente. Porque a questão é a contratação, ou ao dia, ou à semana, etc. Duas últimas questões telegráficas, agora mais em termos concretos. Se a perspectiva, em termos estratégicos para o setor, na perspectiva, na ótica da CIP, e de acordo com esta proposta de lei, não poderá ser colocar pelo caminho, na cadeia de produção e na cadeia de operação portuária, mais uma entidade que não é a ETP, Empresa de Trabalho Portuário, mas sim a ETT, a Empresa de Trabalho Temporário, que passa a fornecer mão de obra à Empresa de Trabalho Portuário. E se isto não significa que, pagando menos ao trabalhador, fica na mesma dinheiro pelo caminho, desculpem pelo baísmo, que é a parte da cadeia de valor que corresponde ao pagamento à empresa de trabalho temporário, e se isto não vai dar, em termos de fatura portuária, uma soma zero, digamos assim, ou próxima disso. E, finalmente, última questão, em termos dos vários fatores que foram mencionados nesta reunião e nas outras, que têm a ver com a cadeia, digamos assim, a cadeia logística, todo o processo de transporte até ao destino e à comercialização, se isto não será menos pesada das condicionantes do ponto de vista dos custos. Se nós tivermos em conta as várias matérias que foram aqui colocadas, que, segundo os seus deputados, e a CIP também tem dito que há outros aspectos muito importantes, o meu ponto é, não serão todos esses muito mais importantes do que este, e não estaremos aqui a trabalhar em torno de uma variável de peso ou impacto próxima do residual. Bem concluído. Muito obrigado.